Do sétimo ano. Gente, olha só. Hoje nós estaremos iniciando uma nova unidade do teu livro, tá? Que é as equações, que consta na página 99, 98 e 99 do teu livro, tudo bem? O que é interessante a gente saber a respeito de hoje. O nosso objetivo da nossa aula de hoje é apenas dois. É o reconhecimento do que vem a ser uma equação e depois o que vem a ser uma solução de uma equação. Tudo bem, gente? Então, olha só. Primeiro, eu comecei esse vídeo com um pequeno exemplo de uma noção do que vem a ser uma expressão para poder entrar na ideia de equação. Olha só o que eu tenho para ti. Olha para cá. Ó. Menos 9 mais um valor, que é um cartãozinho desses que vai ser numerado 12, 19, 6, 13, menos 6, que quando eu resolver, né, tem que dar menos 3, ou seja, qual é o valor que somado a menos 9 tem como resposta o menos 3, tá certo? Quando nós formos testar as soluções, olha só a ideia. Para substituir o valor de cada peça no espaço em branco, a gente vai verificar qual peça vai tornar essa igualdade verdadeira, tá certo? Olha aí, ó. Quando eu pego o 12, que é o meu primeiro cartãozinho lá, e faço a operação, eu chego em 3. A ideia é que dê quanto? Ó, menos 3, tá certo? Quando eu venho e testo para o valor igual a 3, olha aí, 9 negativo mais 3 dá menos 6. Percebe que não dá certo, não serve. Quando eu vou lá e testo por 6 negativo, menos 9 mais menos 6, isso aí dá 15 quando fazemos o jogo de sinal. Também não vai servir. Porém, quando a gente substitui pelo número 6, né? Olha quanto é que dá? Menos 3. Olha que interessante. Então, o número procurado é o 6. Concluímos que a peça que falta é o número 6, tá certo? Essa é a nossa primeira noção de equação, porque olha só, vou fazer uma problematização aqui para você, para tu entender mais ou menos onde surge a noção de para que, né, que a gente calcula equações e por que existe a noção das variáveis e tudo mais. Olha aí, ó. Olha o seguinte problema. A soma do dobro, acompanha aqui comigo, olha a setinha, a soma do dobro de um número que eu não sei que número é esse, então eu vou estar chamando de interrogação, né? Somado com o número 5, tem como resposta 21. Ou seja, que número que quando eu multiplicar por 2 e somar com 5 dá 21, tá certo? Esse tipo de operação aí, gente, ele pode ser muito mais bem traduzido na linguagem matemática, que em vez de utilizarmos a interrogação, eu vou estar utilizando uma incógnita no lugar dessa interrogação, ou a variável. Com isso, a gente pode ficar com a seguinte expressão, ó. No lugar da interrogação eu botei a variável x, então ficou o dobro do x, o dobro de um número, adicionado com 5 dá 21. A esse tipo de expressão em que eu tenho uma igualdade entre dois membros e pelo menos um dos lados tem uma variável, a gente dá o nome disso de equação, tá, gente? A equação vai ser o que agora? Uma igualdade onde vai figurar uma ou mais letras que vão representar valores desconhecidos. Esse valor desconhecido vai ter o nome de incógnita ou variável, tá certo? Ou seja, na nossa equação representada pelo problema, a gente percebe que a variável, a incógnita, ela vale quanto? X, tá certo? E aí, nesse sentido, é interessante que nós saibamos o que vem a ser o resolver uma equação, ou seja, eu achar, né, a que valor faz com que essa igualdade ela fique verdadeira. Então, é isso, ó. Resolver uma equação nada mais é do que descobrir valor ou valores, porque existem equações de grau 2, 3, 4 e assim diante, que colocados no lugar da incógnita tornam a igualdade verdadeira, tá, gente? Ou seja, cada um desses valores eles podem ter dois nomes. Ou eles chamarão de solução dessa equação, ou a raiz dessa equação, que é bem comum essa fala quando a gente estuda principalmente a parte de geometria com equações, tá? E a esse conjunto solução, a gente vai chamar conjunto solução, a representação dele de S, tá? S de solução. Além disso, olha só. Qual será a solução para essa equação que nós sugerimos no problema? Ou seja, que número que quando eu substituir no lugar do x vai dar 21 ao resolver esta igualdade. Percebe que nós criamos aqui três valores, tá? E vamos testar, tá? Por enquanto, esses valores são aleatórios.
mas futuramente nós faremos como achar esses valores aí, tá? Por enquanto está só testando soluções, tá ok? Olha aí o número 6. Quando eu coloco aqui ó, no lugar do x, presta atenção, x, eu coloquei 6, substituir. No lugar do x eu botei o 6, ficou 2 vezes 6, que dá quanto? 12. 12 mais 5, 17. Tá? Percebe que esse 6 ele não satisfaz nossa igualdade, por quê? Porque o valor teria que dar 21 e deu 17. Quando a gente vem e faz o mesmo teste para o valor de 7, eu tenho 2 vezes 7, 14. 14 mais 5, 19. Novamente eu tenho que o valor deveria dar 21 e não deu. E por fim, ao testar o valor 8, olha que interessante, 2 vezes 8, 16. 16 mais 5, 21. Eu percebo que para o número 8, esse x ele é o quê? Verdadeiro. Se é verdadeiro é porque então a gente provou que a solução dessa equação seria o x igual a 8. Ou seja, o número pedido é 8, a única solução para esta equação. Já que ela é uma equação de grau 1, o significado é esse, que só existe um número que vai dar correto aí este cálculo. Tá bem, gente? Nesse sentido, gente, é interessante que saibamos reconhecer o que são os elementos de uma equação, tá? Os elementos de uma equação sempre vão ser esses, ó, a igualdade, que vai representar dois divisores. O primeiro, tudo que vem antes da igualdade vai significar o primeiro membro. Nesse caso aqui, 2x mais 5 seria o nosso primeiro membro. O segundo membro, tudo que vem depois da igualdade. E nesse caso aqui, como só tenho 21, ele é o segundo membro. Assim, eu tenho os três termos dessa equação. Ó, 2x, o 5 e o 21. São chamados de termos dessa equação. Para isso, eu tenho que o 2x é o único termo que tem incógnita. Já os valores 5 e 21 eles não têm, por isso eles são chamados de números ou termos independentes. Tá certo, gente? Seguindo aí, eu tenho, ó, agora já sabemos que é uma equação não incógnita, certo? Então é interessante que nós saibamos o que? Praticar reconhecimento dessa equação. Então eu vou fazer um breve exercício aqui pra gente, tá? Em que a gente vai só apenas reconhecer o que é membro, o que é incógnita, quem são termos e por aí em diante. Então, acompanha comigo. Ó. Te dei a seguinte equação. 3x menos 1 igual a 4x mais 5 mais 2. Eu quero que tu indique quem é a incógnita, ou a letra, quem é o teu primeiro membro, quem é o segundo membro, quem é os termos com a incógnita, ou seja, os termos com a letra, os termos do primeiro membro, tá certo, gente? Dá uma paradinha aí no vídeo, tenta responder aí mentalmente, porque ainda não tem cálculo, e vamos ver se tu acertou a resposta. Bora lá! Então, a resolução. Quem é a minha incógnita? Gente, percebe que a única letra padrão para essa equação é o x. Logo, ela é a minha incógnita, tá certo? O primeiro membro. Tudo que está antes da igualdade, acompanha comigo, ó. 3x menos 1 que está antes da igualdade. Portanto, é o primeiro membro, tá? Segundo membro, tudo que vem depois da igualdade. Percebe aqui, ó, que depois da igualdade eu tenho 4x mais 5 mais 2x, tá certo? A letra C seria essa aí. Na letra D, ele perde os termos com a incógnita. Percebe que só tem três termos que tem incógnita, que é o 4x, o 3x, o 4x e o 2x, tá certo? E por fim, os termos do primeiro membro. Termos são o quê? Valores separados. O termo seria o 3x e o menos 1. Já que o sinal ele deve entrar também nessa parte aí relacionada aos termos da tua equação. Tudo bem, gente? Para finalizar, gente, eu quero que você vá lá no teu livro, na tua página 60, resolva as questões de 1 até a 6. Por que de 1 até a 6? Porque as três posteriores que vêm, elas falam sobre resoluções de equações, que ainda vão ser os próximos vídeos. Então, como hoje a gente só aprendeu a entender o que é uma solução e reconhecer termos de uma equação, o que é interessante para a gente hoje é treinar somente essa parte. Vai lá, tenta resolver, que logo na sequência estou mandando para você um vídeo com resoluções mais a parte dos PDF, tá certo, gente? Então é isso, galera. Bons estudos. Continua aí os teus estudos, não para, tá? E até a nossa próxima aula. Tudo bem, galera? Abraço!